tarde. Sejam muito bem-vindos ao Começar Hoje Z Live Startup Portimão, aqui no Autódromo Internacional do Algarve. Muito boa tarde, mais uma vez. Bem-vindos à Startup Portimão. Hoje estamos em pleno Algarve para vos falar das oportunidades que esta região tem para vocês, para todos vocês. Porque, contrariamente àquilo que muitos de vocês possam pensar, não é só no Porto ou em Lisboa que as oportunidades existem. Elas existem em todo o país. E hoje, prova viva nos nossos convidados é que isso efetivamente acontece. E ninguém melhor para nos explicar que efetivamente isto é verdade que um representante da Câmara Municipal de Portimão, Ana Lucas. Ana. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do município de Portimão, agradecemos o desafio que a Associação Começar Hoje lançou para realizar a conferência aqui na Startup de Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve, com um painel de debate concreto sobre o automobilismo e as oportunidades para os jovens neste setor, especialmente na região, com convidados e oradores de referência que, com a sua experiência e partilha, criam um verdadeiro impacto positivo. Dou desde já as boas-vindas a todos os oradores convidados. Consideramos que a conferência A Velocidade do Algarve tem um elevado interesse para a juventude. É diferenciadora e arrojada a nível local e regional. Tem enquadramento numa das áreas do Plano Municipal da Juventude de Portimão, nomeadamente na área do emprego, empreendedorismo, inovação e turismo, considerada como prioritária no biênio 2021-2022. Desejamos que esta partilha seja proveitosa e impactante para todos os jovens participantes que nos seguem em Portimão e dos outros pontos do país. Muito obrigada a todos e bom trabalho. Muito obrigado, Ana. E sem mais demoras, agradecendo em primeiro lugar a todos os patrocinadores, parceiros, à Câmara Municipal de Portimão e à Startup Portimão por nos acolherem e a todos os parceiros por nos ajudarem a concretizar esta iniciativa, passo a chamar os nossos convidados. Em primeiro lugar, Ricardo Viegas. De seguida, Alexandre Amorim. João Marques Marchante. Pedro Bacalhau. E por último, mas não menos importante, porque afinal de contas vai ser a pessoa que vai guiar toda esta conversa, este painel de debate ao longo deste tema que a Ana abordou, a velocidade do Algarve, vamos ter connosco o jornalista do Dinheiro Vivo, Diogo Ferreira Nunes. Olá, boa tarde, olá a todos e a todas, olá também aqui aos nossos oradores, olá também quem está a ver-nos em casa, no carro ou noutro local qualquer. Esperemos que vos possamos inspirar um pouco hoje. Temos connosco um leque muitíssimo interessante e variado. Prometemos que não vamos entrar em excesso de velocidade, mas que o ritmo será suficiente para talvez ficarem um pouco atraídos aqui com a nossa conversa. Vamos começar aqui, já que o modo foi lançado as oportunidades, é precisamente o tema central da nossa conversa. Que oportunidades é que o Algarve tem? Porque nós falamos sempre turismo, mas o Algarve é muito mais do que isso. Aliás, prova disso, nós estamos na Startup Portimão, que também tem um centro de negócios para empresas, e daqui criam-se centenas e, quem sabe, daqui a pouco tempo, milhares de postos de trabalho, muito além das corridas que nós temos visto aqui nos últimos anos neste autódromo. Vou começar aqui pela Algarve Experiences, pelo Pedro, que nos pode falar um pouco, talvez começar a inspirar-nos sobre o que faz e
de que forma é que também pode gerar outro tipo de oportunidades além do turismo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde e obrigado pelo convite. Com muito gosto estou aqui a poder dar o meu contributo aqui a este painel a todo o evento. O meu nome é Pedro Bacalhau, eu sou fundador e CEO da Algarve Experience. A Algarve Experience é uma empresa de animação turística sediada em Albufeira, mais concretamente de atividades marítimo-turísticas, fundada em 2006 e... Já resistiu a 2 crises, diga-se passagem. exatamente. Se bem que a primeira passámos um pouco ao lado porque ainda estávamos numa fase de crescimento e passámos a crise a crescer. E o ano passado, agora esta pandemia, sim, foi duro, foi uma grande aprendizagem, mas estamos assim mais fortes dessa crise. Já vamos falar sobre de que forma é que estão assim, não é? Que estratégia é que encontraram, que condimento é que encontraram para isso. Mas antes de mais, se calhar, podemos falar já um pouco das oportunidades que o Algarve tem, além do turismo. Assim, além do turismo, que tem sido a nossa dedicação e vocação ao longo dos últimos 15 anos, mais recentemente, há 4, 5 anos, sou fundador e somos 2 fundadores, eu e o meu irmão, de uma empresa tecnológica que foi incubada aqui e começou aqui na Startup Portimão, uma tecnológica para a área do turismo, para a gestão operacional de reservas de animação turística, e mais recentemente, já fruto da pandemia, já um pouco antes a pandemia veio acelerar, temos um projeto agrícola no qual é mais o meu irmão que está a gerir e está dedicado. O projeto agrícola é de que tipo? Estamos a falar de frutas? Estamos a falar de... Inicialmente com a pandemia foi mais para acelerar e para tentar obter alguma rentabilidade mais de curto prazo, dedicámos já à horticultura, com um ponto de venda, ou seja, produção e venda logo direta ao passante. Mas agora no desenrolar e no desenrolar do projeto vai ser mais dedicado a pomar. E também alfarrobeiras, temos também 3 hectares de alfarroba, que é uns ex-libris daqui do Algarve, sempre com muito potencial em qualquer momento. E é um projeto que vamos continuar a investir, é um gosto específico do meu irmão enquanto empresário, ele sempre teve mais esse bichinho da agricultura, e eu mantenho-me mais ligado ao turismo pela Algarve Experience e à tecnologia, que não sou um tecnológico, mas uma tecnologia na área do turismo, através dessa startup que começou aqui. Já agora, como é que se chama? Só para quem estiver a ver, se calhar pode começar a procurar, não é? Plural.com é um... Plural o quê? A palavra plural? Plural com O no fim. Plural. Plural, exatamente. Muito bem. Já podem começar a procurar enquanto nos assistem. Não desistam de nós, podem abrir o separador e ficar assistindo mesmo. Ou seja, para dizer que, além do turismo, temos aqui 2 vertentes que são oportunidades. O Algarve é uma oportunidade, tem um microclima especial para algum tipo de produção agrícola e tem um grande potencial também ligado à economia do mar. Além do turismo existem muitas oportunidades, basta querer e vontade de investir o tempo e recursos financeiros hoje em dia já se tornam mais fáceis, com um bom projeto já muito bem. Exatamente. Com o tipo de condições. Pedro, já vamos falar mais um bocadinho. Antes de mais, dizer que podem fazer perguntas, a caixa está aberta para deixarem as vossas questões, que nós iremos dando resposta ao longo da nossa conversa. Não se acanhem, fiquem à vontade. É como doar sangue, não dói nada. Vamos passar aqui ao João Marchante, que tem agora vamos ficar todos eletrificados, como se fosse o filme do Grease. Porque vai falar do What's on Wheels e depois vamos falar de oportunidades. Ok. Não, a What's on Wheels explica-se numa frase. É uma rent-a-car 100% elétrica. Pronto. É tão simples quanto isto. Mas vocês não estão... Ou seja, se forem à página deles, eles têm departamento do Senhor da Hora,
no Porto, Sim. tem outro em Lisboa e depois tem aqui um no Algarve, que fica onde? Começa por P e acaba em Urtimão. Ah, fica aqui precisamente. Exatamente. Pronto, é só para termos a certeza Exato. absoluta. Não, de que- estamos. É cobertura nacional e especialmente aqui na parte sul bonita do nosso país, passou por escolher uma base em Portimão. Em parceria até com uma das empresas, muitas PMEs fundadas em Portimão, uma delas precisamente nos alberga, é a Expert Energy, e graças, nós basicamente podemos dizer que estamos em Portimão graças a uma das muitas empresas que o tecido empresarial de Portimão tem, no caso do Pedro e mais assuntos que vamos falar. E acreditamos que não há muitos acasos na vida e o facto de termos escolhido a base logística de uma renta-car 100% elétrica no sítio que dá também lugar a um autódromo tão bonito quanto este é capaz de ser um bom E que está, uma boa e que está premonição para o século recheado, XXI. João, e que está recheado de painéis solares, não é? Porque Mas faz todo sentido. não é só carregar o carrinho, porque é preciso, quando mais renovável for a fonte também ajuda um pouco. Claro. O mix energético é importante e todos nós já temos isso na fatura de lá em casa, não é? O mix energético vem de biomassa, vem de nuclear, vem de gás, vem de eólica, hídrica e quanto mais renovável, melhor. Muito bem. E aqui há um excelente potencial renovável em Portimão, no Algarve inteiro, quer dizer, Há muitas horas de exposição. muito banhinho solar e acho que há alguns projetos, inclusivamente na costa, relativamente a captar Painéis flutuantes, provavelmente. painéis flutuantes e captar a energia das ondas, ironicamente. É muito giro. Portanto, já vamos na agricultura, captação de energia, isto já está a começar a diversificar. Vocês vão ver que mais daqui um bocado então temos aqui não uma pizza de 4, mas de 8 estações ou de 9, é o que quiserem. Agora, isto vai ser aquele momento disruptivo, porque nós temos aqui um consultor de tendências de inovação, que é o Alexandre, que, antes de mais, vais apresentar-te, aliás, peço desculpa, e depois vais começar a desembrulhar um pouco as oportunidades do Algarve, com tanta vontade como um Dom Rodrigo, imagino. Antes de mais, queria agradecer, obviamente, o convite para cá estar. Dizer já que eu não sou do Algarve, mas que reconheço realmente muito potencial cá. E daí termos uma Mas base... conheces a zona, conheces a região. Conheço porque já cá trabalhamos há muito tempo e, portanto, daí as oportunidades. E é, no fundo, isso que eu também venho cá enaltecer. É, no fundo, uma antevisão daquilo que ele estava a dizer há bocado, quer dizer, não é adivinhar o futuro, é prevê-lo desta forma quase que diária, construindo, e portanto o que nós fazemos é mais ou menos isso, com a quantidade de empresas que temos cá, que está altamente capacitada para lutar, não só pela afirmação do território, mas daqui para o mundo como plataforma, não é? Admitindo que pela quantidade de turistas, residentes, digamos assim, de pessoas que cá estão, que vieram de fora, nomeadamente pessoas com uma carreira de sucesso muito grande, e que agora trazem esse capital e esse know-how para cá, que escolheram só um sítio mais pacífico, eventualmente mais bonito ou mais quente, que é a Solarengo, com certeza, admitindo aqui a parte turística da qual usufruem, tendo a noção de que esse dinheiro e esse cognitivo está a ser aplicado com e para as empresas, portanto, daqui para o mundo, explorando todo o potencial. E Alexandre, o Algarve já consegue fazer aquela parte de o turista vem cá, mas depois volta e lembra-se e até pode investir uma coisinha ou outra? Sabes uma coisa engraçada? Eu nunca vi, sendo português e obviamente pertencendo à parte norte do país, para mim o Algarve sempre foi a tal praia, não é? A nossa praia lá em baixo. Mas desde muito cedo, e principalmente quando comecei a trabalhar, eu não sei se é uma surpresa, se é no fundo um lembrete de que realmente o país não acaba em Lisboa. Porque o potencial que eles têm cá em baixo é inacreditável. E eles sabem disso. É o know-how, é a capacidade. Nós, eu não estou a dizer que nós somos melhores ou piores, eu vejo o país, aliás, ele está anexado, quer dizer, Portugal não acaba em Lisboa, eles não são um arquipélago e têm todo o benefício da dúvida como nós em relação ao tempo que demoramos a provar o que quer que seja. Mas tem, para mim, que é aquilo que eu reconheço cá, e por isso é que as nossas forças foram direcionadas muito para esta zona, é o know-how que vem e que gravita normalmente à volta do Algarve, não só no verão, mas durante o ano inteiro. Porque esse cognitivo que vem de pessoas altamente bem-sucedidas é trazido, enraizado e depois, entretanto, aculturado às pessoas mais novas, portugueses, neste caso falando de portugueses, que evoluem a uma velocidade alucinante. Mais longe, sim, mas eu também estou. Se considerarmos Lisboa como ponto médio, eu sou do norte, eu demoro exatamente o mesmo tempo para chegar a Lisboa. Portanto, não há justificações e o potencial está cá. Alexandre, já vamos falar um pouco também de como é que a região pode relacionar-se com a universidade e depois as empresas também podem captar o talento. Mas já que estamos a falar em talento, também temos aqui o Ricardo, Sim. que pode falar-nos sobre a parte tecnológica, porque o Ricardo tem um negócio que é o LogRise. E vamos subir para onde? Bom, não vamos subir até muito longe, espero eu, né? Vamos continuar aqui no Algarve e falar sobre o Algarve. Mas sim,
o Algarve, e pegando no que o Alexandre está a dizer, e concordo plenamente, existe todo o potencial aqui, existe... Ricardo, Força. desculpa interromper, mas antes diz o que é o teu negócio, peço imensa está toda a gente desculpa. muito curiosa A para saber o Logrise, que é a isto Logrise. estou tão habituado ao pitch que às vezes esqueço-me. A Logrise é um software de otimização de campanhas de marketing digital, mais focado em PMEs, em pequenas e médias empresas, depois poderá ter alguns departamentos de marketing a trabalhar. O que a gente faz é, nós vamos buscar vários data points, Facebook, Google, etc., e organizamos isso tudo num único dashboard e através da algoritmia e futuramente alguma inteligência artificial, vamos dar know-how ao utilizador de como é que ele pode melhorar sem estar a gastar mais dinheiro. Nós trabalhamos, ou seja, neste momento temos clientes aqui, Espanha, França, Suíça, Bélgica e Inglaterra. Ou seja, tem sido um crescimento bastante interessante ao longo deste ano, mas é isso que nós temos feito. Ou seja, temos indo atrás do grande mercado, que são as PMEs, em Portugal e na Europa, e temos dado uma solução que é possível pagar, que não é necessariamente uma agência, mas é uma solução prática que uma microempresa consegue ter marketing digital profissional sem necessariamente estar a gastar muito dinheiro todos os meses connosco, ou mesmo com o Facebook, ou com o Google, seja o que for. User-friendly. E mais user-friendly. Resumir todos os KPIs, tudo o que o cliente precisa está naquele dashboard e responde logo quanto é que eu estou a gastar, como é que eu posso melhorar e quais são os próximos passos. E vocês estão cá registados no Algarve, é preciso Exatamente. assinalar em Lagoa ou aqui em Exatamente. Portimão? Está lá em casa, já está a pensar em abrir a segunda tecnológica no Parchal. Espero que sim. Concorrentes que venham para o Parchal primeiro, ou até melhor do que nós, mas mais empresas, melhores empresas, é o que a gente quer aqui, para nós, para todos nós, é o que nós pretendemos. Mas nós estamos em Lagoa, o nosso escritório é em Lagoa. Neste caso, como é uma tecnológica, beneficiamos de um formato de trabalho híbrido, só por isso as pessoas podem estar no escritório e às vezes em casa, mas continuamos a trabalhar em Lagoa e lá é a nossa sede e é lá que a gente quer continuar a crescer, a não ser que algo que não estamos à espera aconteça, Covid 3.0, sei lá, uma coisa qualquer, mas esperemos que não. Ricardo, tenho uma curiosidade, que é, quantas pessoas estão a trabalhar neste momento na Logrise e se conseguiram contratá-las todas na região do Algarve? Sim, nós neste momento, no início do ano, nós éramos 3, 4 pessoas numa cave, num escritório muito pequenino, e agora somos 14 pessoas. Sim, contratamos todos no Algarve. Já tivemos pessoas que quiseram vir de Coimbra, etc., cá para baixo, mas não havia interesse de ambas as partes. Ou seja, nós não tínhamos certeza que aquela pessoa poderia ser bem-sucedida. E quando se pede uma mudança, normalmente quer-se dar isso à pessoa. Mas todas as pessoas estão do Algarve, mas não quer dizer que todas as pessoas sejam algarvias. É importante. Temos pessoas que nasceram em Itália, pessoas que nasceram na Argentina. Ou seja, uma das grandes vantagens do Algarve depois é essa diversidade cultural. Ou seja, há muitas pessoas que vêm de vários pontos do mundo, nómadas, nómadas digitais, e acabam por fixar-se aqui, e depois nós conseguimos lhes dar um desafio interessante, uma estabilidade que eles também procuram, quando não têm, há uns outros que já têm, naturalmente, e acabamos por contratar toda a gente no Algarve, não necessariamente toda a gente do Algarve. E agora pergunta para todos, esta diversidade de que o Ricardo está a falar, de que maneira também se reflete noutras áreas da economia aqui na região? E de que forma é que pode também cativar quem neste momento está um pouco indeciso do que fazer na sua vida e que quer continuar no Algarve, que caminho é que pode seguir? Bom, eu, respondendo só a essa parte, a questão da diversidade cultural é que também permite a várias pessoas que estão cá exporem-se ao mundo sem necessariamente, não quer dizer que não viajem, isso tudo é válido, e todos gostamos de fazer e queremos fazer, certamente, mas também conseguem ter a oportunidade de estar com pessoas que dificilmente estariam de outra maneira. Ou seja, os investidores que entraram este ano na Logrise acabam por ser pessoas que vieram para cá gozar a reforma e acabam por querer apostar o seu know-how. Ou seja, nós não fomos à procura ou à espera disso. Essa porta aberta já nos abre outras pessoas super capazes, altamente inteligentes, que estão aqui, que moram aqui e que às vezes não sabem
onde é que estão as empresas, ou não sabem onde é que estão as pessoas para conversar sobre isso. E certamente, ali o Pedro, na Algarve Experience, o que deve ter mais é imensa gente no turismo, que são pessoas muito inteligentes, que até ficaram cá, apaixonaram-se pelo Algarve e acabam por se transformar em turistas, em amigos, em parceiros, negócios, e essa diversidade é uma das grandes mais-valias, para mim, no Algarve. Se calhar que o Pedro pode completar que o Ricardo... Podes completar, desculpa. O Ricardo. É verdade o que o Ricardo diz. Pessoalmente, desde que fundei a empresa, criei muitos amigos fora que são turistas, mas que têm cá casa e que vêm cá há vários anos, ou que são clientes fidelizados ou que passaram a ser amigos de Espanha, Inglaterra e que vieram para cá, como o Ricardo diz, e conheço muita gente que veio para cá ou porque vendeu um negócio na Inglaterra. Há muito essa cultura, principalmente em Inglaterra, chegar ali a uma determinada idade e vender um negócio e gozar a reforma, uma semi-reforma, porque vão chegar cá e querer investir noutras áreas e juntar o útil ao agradável. Eu tenho um grande exemplo, que foi um antigo patrão meu, antes de fundar a empresa, na mesma área, um inglês, que ainda hoje é um grande amigo meu, que vendeu a sua empresa ligada à construção civil e à eletrotecnia, e chegou cá, comprou um iate e veio jogar golfe e tinha um iate. E o que é que estava farto de jogar golfe e passear de barco? O que é que ele fez? Depois começou a alugar o iate. E foi aí que fui trabalhar com ele, como skipper na altura desse barco, um iate de luxo, e ele depois começou a crescer o negócio. E na altura passei a ser concorrente dele. Ele, entretanto, já tem outros negócios, é um empreendedor, tem 70 anos, mas é um empreendedor e tem um know-how brutal. Porque Não se reformou, claramente. Não se reformou, só que juntou o útil ao agradável, ou seja, continua a empreender, mas com qualidade de vida, que não tinha em Londres, de onde ele era. E se calhar mesmo em comparação aqui com outras cidades portuguesas, se calhar aqui também temos mais qualidade de vida do que nas outras cidades, não? Sim, daquilo que sei, e se formos comparar com... Depende do que é que as pessoas também querem como qualidade de vida, mas se quiserem uma vida mais tranquila, ou seja, estarem a 5 minutos do trabalho e... Só não podem morar em frente à praia, porque se calhar aí o preço... Depende das zonas, mas obviamente que também se morar no centro de Lisboa também não é verdade. barato. E pronto, faz a diferença de estar perto do trabalho, perto da praia, perto do campo, ou seja, acaba por ser uma zona periférica do país, mas que tem centros urbanos, tem praia, tem campo, e eu costumo dizer, e aliás digo eu, e aprendi isso com muita gente, o Algarve tem uma diversidade concentrada que muitos poucos pontos do país, ou pontos turísticos concorrentes têm. Porque temos Ria Formosa, temos zonas mais rochosas, zonas do campo, temos Sagres, a zona de Sagres, ou seja, num espaço de 180 ou 200 km temos uma diversidade super concentrada que só por si já gera bastantes oportunidades de diversidade. E isso ainda tem muito para desbravar nesse sentido, a nível de oportunidades para o turismo, porque muitas vezes vende-se o Algarve muito segmentado ou muito por quintinhas, quando o Algarve tem só pela sua diversidade já tem uma qualidade de oferta e diversidade de oferta. Mas o Algarve é suficientemente unido, porque estás a falar na lógica de quintinhas, dá a impressão que o Algarve se calhar às vezes não se associa muito como uma região, como um todo. A sensação que tenho, sou algarvio e toda a vida vivi no Algarve, conheço bem o país e noutros sítios, mas a sensação que tenho é que o associativismo em Portugal, ou o cooperativismo, vive-se melhor no Norte, por exemplo. Há muito aquela coisa, o Porto é muito bairrista, o Norte é muito bairrista, mas vê-se pelos exemplos do calçado, do vinho, o facto da Ryanair, por exemplo, ter ido para o Porto, teve muito a ver com o associativismo e as pessoas saberem cooperar e servirem um bem comum maior que aquilo que são os seus interesses. E o Algarve, culturalmente, e se calhar porque na história foi invadido e reinvadido várias vezes e as pessoas ganharam ali uma
uma crença ou um medo de quando vem alguém de fora ficam, e até se costuma, há um dizer muito comum no Algarve, quem é da fuseta come dentro da gaveta. E isto dá para o Algarve todo. E aí sim temos muito a evoluir e a aprender em sabermos cooperar e sermos mais associativistas. Isso temos muito para crescer. João, voltando ao tema anterior, o que é que te parece esta questão das oportunidades aqui no Algarve e que desafios é que te saltam mais à vista, assim de repente? Eu estava a ouvir o Pedro a falar e é engraçado que o Pedro estava a dizer que aplica-se a Portugal todo e fico super interessado e contente por também se aplicar ao Algarve, ou ele sentir isso. O facto de, nós costumamos dizer com, por exemplo, muitos clientes turistas que aparecem para a Rentacar, dizer, olha, bem-vindo a um país que é num quadradinho ou num retângulozinho à beira-mar plantado, tens serra, tens quase deserto, tens muito verde lá para cima, temos umas ilhas fixe, temos uma costa linda e diversa. E de repente, se concentrarmos isso num retângulo, a vez de ser vertical, horizontal, temos o Algarve. E o país já acaba de ser sério, é verdade. E isso a nível de oportunidades, e condensando a vista aqui, eu acho que existe aqui muito potencial em muita dimensão. Historicamente, pronto, eu sou de Lisboa, não tenho o sotaque dele, claramente. E está aqui um painel diverso, isso é espetacular. Era o que estavas a dizer que o país não é só Lisboa e todo o país muitas vezes vê o Algarve como uma praia. Pronto. E é muito para lá disso. Pronto, completamente. Há muita infraestrutura que se calhar foi criada em função do turismo, mas depois alimenta muita economia. Há aqui muita economia para ser alimentada e que ela própria se reinventa e se ergue em muitas dimensões. Eu acho que o que o século XXI e agora pós-pandemia, chamemos assim, nos traz, até por esta reinvenção do turismo, que o Algarve também teve que sofrer forçosamente um bocadinho, traz muita coisa de século XXI. E por isso quero dizer como há aqui conhecimento académico, há universidades, há conhecimento técnico, há PMEs, há um tecido empresarial enorme, há condições atmosféricas e climatéricas e sísmicas, quer dizer, de vez em quando temos os nossos abanões, mas não é um ponto especial, e somos abençoados por esta diversidade que o Pedro estava a dizer aqui em baixo. Portanto, a probabilidade de juntar isto ao tecido de network, que no fundo foi o que tu resumiste, que tu expandiste e tu a resumir numa frase, a possibilidade aqui, por toda a gente que conflui aqui neste retângulozinho que eu estava a dizer, a possibilidade de juntar isso com toda esta base e somar algo que pode trazer valor acrescentado é enorme. Quem é que quer atirar a primeira bola? Ou primeiro... Não, aqui não somos belicistas, portanto, aqui ninguém se aleija. Se calhar vai ser o Pedro outra vez, não é? Pode ser, o que é que... penso que agora, off the record, né, falávamos aqui um pouco na partilha de conhecimento e na cultura empresarial no Algarve, comparado com os centros urbanos, ou Lisboa ou Porto, sente-se ainda que se pode melhorar bastante na partilha entre empresários, por exemplo, entre empreendedores, fruto um pouco, se calhar, dessa cultura das pessoas serem mais resguardadas. Há uma dificuldade ainda de partilha de conhecimento e de partilha de ideias. A minha ideia pode gerar uma ideia melhor para outros que são colegas ou empresários em áreas diferentes, ou mesmo na mesma área. Sinto um pouco essa dificuldade. Felizmente tenho muitos pares de turismo em Lisboa conhecidos, pessoas conhecidas, e sinto uma muito maior facilidade na partilha de ideias, partilha de conhecimento, partilha de experiências enquanto empresários. Sinto muito mais abertura e facilidade do que com pessoas aqui da mesma área. Isto é a minha perspectiva daquilo que conheço. E aí sim há algo a fazer. Isto pode ter a ver com a formação, com uma cultura empresarial muito virada para a hotelaria e muito antiga, ou seja, os empresários do turismo no Algarve já são empresários muito antigos. Só agora, recentemente, é que começam a surgir empreendedores novos no turismo, ainda com passos, agitar as águas. Mas as grandes empresas do turismo, a hotelaria e na parte do turismo já são muito antigos e que se calhar vivem ainda muito dessa forma. Pedro. E estou a generalizar, não quer dizer que... Sim.
Pedro, se calhar o Alexandre, que nós acabamos por não te ouvir na ronda anterior, podes falar um pouco sobre as vantagens da partilha do conhecimento, não é? O que é que uma região ganha quando há partilha? Precisamente, e pegando as pessoas também falam. naquilo que o Pedro estava a dizer, aliás, sublinhamos exatamente tudo, respondendo também à tua pergunta de há bocado em relação aos desafios. Exatamente. É partindo deste princípio que o Pedro refere, como sendo a nossa responsabilidade, ou dos mais novos, de ultrapassar traumas passados que os fizeram ficar tão polarizados, tão separados à partida, quando fazem todos parte do mesmo barco, e daí, acredito eu, o aumento de competitividade, nomeadamente depois de nos unirmos. Esta aqui já é velha, não vale a pena estar a repetir. Falando também do Viegas, e frisando que ele, para mim, eu já o conheço... Do Ricardo, no caso? Sim, do Ricardo Viegas, eu trato por Viegas, porque eu tive a sorte, e digo a sorte, foi trabalhar com o Viegas há 10 anos atrás, fomos colegas de trabalho, e o exemplo que ele traz hoje para aqui é aquilo que eu sei que o Algarve vale, provado aqui, não só, obviamente... É a materialização daquilo que é, neste momento, a oportunidade... É o Grande Viegas. O Viegas Já há outros, naturalmente. estudou em Lisboa, e aquilo que falamos, não sei já se é em off, se é em on, mas foi eventualmente, e em termos académicos, ir buscar aquilo que tu pretendes. Que é um tema que vamos falar já a seguir, que é a questão do talento, a universidade, e se é preciso sair ou não. Separar as águas aqui e perceber que realmente a academia é uma coisa, depois a componente profissional é outra. Exatamente. Se for necessário, vais, não há problema nenhum em ires para o Porto, retomas à tua base, porque é o mesmo território. A internet chega a todo o canto, toda a gente se comunica, toda a gente transmite... Aqui em breve também haverá 5G. Exatamente, já nem precisamos de tanto. Pois o Viegas, lá está, confirmado. O crescimento que teve e ainda o que faz valer em relação à empresa dele, tendo estudado em Lisboa, trabalhado comigo em Lisboa, numa empresa há 10 anos atrás, hoje estarmos aqui os dois, não sendo eu de cá, para mim é um orgulho, com todos os que aqui estão a representar as suas empresas, mas principalmente o Viegas, que é de cá e que provou mais uma vez que o Algarve é altamente competitivo, capaz, e que sim, esse é o desafio dos mais novos, portanto, provarem que não é só o Viegas. Exato. Que venham mais. Venham mais Viegas, é um dos lemas deste... Sim, venham mais Viegas. Façam Viegas. Muita pressão. Mas e também queria falar de uma coisa da questão do Pedro, que eu concordo muito com ele, que é aquilo do know-how. Temos medo de partilhar o know-how. Acho que aqui também há aqui uma questão que é a cultura do erro em Portugal, que é um bocado marginalizada, ou se errar é muito mau. Ou seja, é normal no negócio falhar. Eu antes de abrir o meu negócio, e eu tive a plena consciência que eu vou mas gastar dinheiro dos outros e não vou gastar logo o meu, vou aprender com o dinheiro dos outros, e depois, quando me senti preparado e quando a vida se proporcionou, achei que seria melhor. E não há um alinhamento astral, mas alinhou-se nesse sentido. E essa cultura do erro, essa questão de não partilhar, e eu senti muito isso quando vim de Lisboa para cá, que sentes-te uma espécie de, se não tiveres os amigos, como o Pedro está a dizer, se não tiveres uma rede, tu acabas por não saber com quem que vais falar. Porque há um conjunto de dúvidas. Imagina, estás a abrir uma empresa, uma sociedade por cotas, ou a contabilidade organizada, o que é isto, que impostos tens de pagar, quanto é que tens de pagar, e tudo isso são erros que depois eu tive que aprender da pior maneira, mas que pode ser falado. Pedro, olha... E já estamos aqui a falar hoje, portanto, sim, não cometam... E do género, Pedro, olha, estou a pensar a fazer isto, por exemplo, ele tinha até plural, que, como estava a dizer, tecnológico, está a pensar a fazer isto, o que é que tu achas? A gente pode partilhar, não quer dizer que ele vai tirar a minha ideia ou que eu vou tirar a ideia dele, porque isso não existe. Existe uma execução, existe uma concepção. As ideias, boas e más, no nosso caso, e na minha perspectiva, não existe. Ou tens boa execução ou tens má execução. Só isto. E depois, pronto, roubar a ideia ou não roubar, eu acho que isso atualmente já é tão pequeno, num mundo tão global. Certeza que vai haver alguém que está a fazer algo semelhante noutro ponto do mundo. É isso o novo normal. Por isso, é simplesmente abrir as portas, falar uns com os outros e normalizar, porque, na minha perspectiva, quanto mais empresas, quanto mais Viegas, quanto mais tecnológicas, melhor para todos, mais oportunidades.
Falando na questão da marginalização do erro, todos, quem é empreendedor e empresário, sofreu muitas vezes até conseguir ultrapassar o sentimento do que é que, quando se erra, o feedback que tem e o que é que se faz. Tive alguém, e a questão da partilha, né, porque tive alguém que me disse, e isso ficou-me para sempre, que é: esperto é aquele que aprende com os seus erros, inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros. E a partilha está precisamente aí, porque para mim o verdadeiro empreendedor não é aquele que vai copiar a ideia do outro, onde haja potencial de vender, e ou seja, tenha já essa ideia, funciona, ainda há um mercado para uma ideia igual, vou-te concorrer contigo. Isso para mim não é empreender. Para mim empreender é criar, é criar algo novo, ou inovar algo que já existe e fazer e inovar algo que já exista. E a partilha do conhecimento, ou essa partilha, faz com que faz atalhar caminho a novos empreendedores. E quanto mais competitivo for, se eu tiver alguém eu quero estar junto de pessoas que saibam mais que eu. Senão vou ficar burro. Né? Se tiver pessoas que saibam menos que eu, vou ficar burro. Né? João, ias a dizer? Não, estava a pensar, estava a ouvir, e um bom desbloqueador entre empresários, se querem testar as águas, de facto, se dá para conversar um bocadinho mais, se estão a falar com alguém mais da velha guarda, que segmenta mais a coisa, ou da nova guarda, é muito simples. Queres partilhar a tua lista de devedores? A malta que não paga, quais são os teus? Eu digo-te os meus, assim, tu nunca vais fazer negócios com eles, porque eles não pagam. Entramos aqui num tópico um pouco sensível. Pois é, tanta dor que eu tenho. Partilhar dores é super saudável, a nível pessoal e profissional. E ok, estou a ter confiança, é fixe, realmente, olha, também levei esse calote, que chatice, dos poucos, mas esse também levei. E o resto do negócio, como é que está? E é uma excelente Mas tem de se garantir que essa rede de contacto, esse tal networking, como se costuma dizer, é suficientemente alargado. Claro. Para garantir que não é só fechado em 10 ou 15 ou 20... mas até 15 ou 20 já é uma excelente rede de... Se eu tivesse 15 ou 20 empresários com quem falo abertamente sobre as minhas dores, problemas, conflitos e soluções, já é uma grande rede. São 15 inputs, são 20 cérebros a dizer coisas diferentes. Não é mal todos pensar nisso. Nós estamos a falar de uma escala mais pequena. Mas o importante é que chegue depois a muita gente. Claro. Mas se calhar desses 20 aqui no Algarve, são dois ingleses que tiveram uma vida na construção civil e outra vida em botânica. Outros 2 são argentinos e o outro é italiano. E de repente nós estamos a falar de uma rede de 20 pessoas de facto, mas que representa 20 países ou 18 países. Exato. E know-how e de experiência. Pronto. Eu estava aqui a vir a questão de a velha guarda ser mais segmentada no que a networking e parcerias diz respeito, e estava a ouvir que, etariamente, nós somos, pela experiência do Vai Viegas, queremos mais Viegas, somos um bocadinho diferentes. E nós viemos, a Watson Mills veio parar a Portimão especificamente, pela abertura de uma pequena empresa algarvia, que claramente representa a nova guarda, que disse, olha, nós somos uma empresa de energia, temos montes de soluções de energia, e vocês, enquanto renta-car de carros elétricos, era perfeito, nós temos uma sinergia, como é que nós vamos crescer juntos? Foi a empresa de Portimão que abordou a empresa tecnicamente com sede em Lisboa, não foi o contrário. E foi na Figueira da Foz, interessa. Tenho agora, muito recentemente, tenho uma história, ainda há bocado falávamos, fui ao Turismo Innovation Summit a Sevilha, e pronto, falando de empresas de animação turística, nós lideramos o mercado no Algarve, ou seja, a empresa de atividades marítimo-turísticas, somos os líderes de mercado a nível nacional, e empresas de animação turística existem 2 médias, empresas de animação turística em Portugal, é a nossa e uma de Lisboa, que é a Boost Portugal, de e ainda ia ter no Summit de Turismo. Encontrámos já a hora do almoço e estávamos na brincadeira e disse, agora vamos já almoçar, já não vamos já à feira. E aí eu disse assim, não vale a pena irmos já à feira, porque eu aprendo mais contigo aqui a tarde toda se passarmos juntos do que se for à... Porquê? Porque nós temos muito isso, o que é que eu vou partilhar aquilo que me está a correr mal, o que é que não estou a conseguir fazer, ele partilha comigo e chegamos porque ele vive num mundo muito mais competitivo, ou seja, que é uma empresa de animação turística em Lisboa, e depois tem outros negócios, é um empreendedor brutal, e que aprende muito com ele, e preferi não assistir ao resto da conferência o resto da tarde e ficar com ele e com um colega dele e com outros colegas com quem estava, e fizemos uma tarde inteira de partilha, mas partilha de abertura, e estava com os colegas meus que são empresários, aliás, até tem uma empresa aqui no autódromo,
e no fim do dia os gajos, eles, pegando neste, eles estavam paros, disse, pá, como é que a gente consegue partilhar? E eles disse, mas como é que vocês falam tão à vontade da questão do volume de negócios, prejuízo, lucro, pá, super aberto e partilharmos um com o outro, e eles ainda... Por essa cultura, que são empresários que vivem muito mais aqui, estão mais dedicados aqui mesmo no Algarve, e eu, historicamente, já tenho muitos conhecimentos em Lisboa, vou muitas vezes a Lisboa e conheço alguns empresários em Lisboa, e eles ficaram parvos que acabaram por entrar e aprenderam, e eles próprios dizem, pá, fartei-me de aprender aqui com as experiências dos outros, a partilha de experiência. É crescer junto. Sem dúvida. Junto, porque, e esta pandemia foi uma prova disso, porque acaba, na minha perspectiva, e acho que quem passa esta pandemia acabam por se formar empresas muito resilientes. Mas depois também as redes de apoio mudaram e cresceram, no meu caso, cresceram. Ou seja, como eu estou a dizer, partilhar as dores. Género, há muitas coisas que nós não sabíamos gerir e ter, que tivemos que aprender à força. Ou seja, quem que já tinha gerido um confinamento? Ninguém. E, de repente, olha, estão em confinamento e agora assim, façam. Como é que estás a fazer? Como é que estás a comunicar? Que softwares usas? Qual é que és hoje? Quais são os apoios que estão disponíveis? E tudo isso foi uma aprendizagem e foi uma aprendizagem das piores, né? Que a aprendizagem é à força. À força. Mas quanto maior fosse a rede de apoio, quanto mais pessoas pudesses conversar, mais fácil seria de perceber o que é que o outro está a fazer e o que é que eu posso fazer para... E eu estava a falar com o Pedro ainda agora, para a palavra certa, que era para sobreviver este período. Ninguém estava preocupado em faturar, em lucrar, é sobreviver. E isso só se faz com partilha, redes de apoio, com termos, como ele está a dizer, temos diversificação de ideias. Um exemplo, até no caso dele foi a agrícola. No nosso caso, nós, antes da pandemia, tínhamos um software que mudamos durante a pandemia para poder faturar mais. Nós, antes da pandemia, funcionávamos para um mercado B2B de catálogos e mudamos o software todo com o que tínhamos para depois fazer marketing de acordo com as tendências que estão a ver no mercado. Ou seja, nós tivemos que nos adaptar, porque houve um momento que eu disse, ou adaptamos ou morremos. E não havia hipótese. E quando não há hipótese, a gente ou evolui ou tem que dissolver. Por isso, concordo plenamente, é crescer junto, é partilhar, é estar aqui abertamente e dizer, não, malta, esta pandemia foi dura, foi difícil para todos e nós fizemos isto e foi assim, e adaptamos, senão tínhamos que ir ao ar. Eu acho engraçado o que estás a dizer, porque nós já falámos do crescer juntos inter-empresas. Sim. Tu gostavas de falar, no fundo, crescer juntos para a empresa não morrer inter-equipa. Exato. E isso vai ao nível individual. E isso chega, inclusivamente, às pessoas que nos podem estar a ver e que podem não estar no mercado de trabalho e que, a brincar, tiveram uma fase tardia da adolescência ou de jovem adulto num mundo completamente virado do avesso. Exato. E pior do que o avesso, trancados em casa, forçosamente. E toda a gente se lembra os nossos, vou arriscar a dizer que os nossos 18 anos, 16, 17, 18, 22, não foram em pandemia, porque a nossa idade não o permite, está feito. Nem os meus. Confere, Diogo. E agora estamos perante uma geração que está a começar a voltar a sair e a entrar no mercado de trabalho e a tentar acabar essa formação. Eu, por exemplo, nós rejeitámos alguns pedidos, por exemplo, de estágios, porque não fazia sentido. Nós não íamos conseguir servir um pedido de estágio como deve ser com os condicionantes que estávamos a ter. Quer dizer, já para não falar que nós tínhamos uma altura em que literalmente não alugávamos carros porque estava toda a gente em casa trancada. Para que alugar um carro para ficar na garagem se não posso sair com ele? Por exemplo. E isto, voltando a essa camada de jovens, é um desafio que é, acredito que exista muito agora a dificuldade em sair da casca outra vez, em procurar organicamente o network e a ligação e as dores individuais, em vez de ser a dor empresarial que estávamos a combinar. E, João, já que estás a falar nisso, para quem está a assistir-nos, quem for especificamente do Algarve, no caso, para se ingrar, para ser um Viegas, ou para ser um Alexandre, ou para ser um João, ou para ser um Pedro, tem de sair do Algarve ou pode perfeitamente ficar no Algarve? O que é que tem de fazer para, continuando no Algarve, conseguir chegar à rota do sucesso? Olha, eu normalmente quando falamos sobre isso, eu digo não há uma fórmula
Sim, não é que pedir uma receita mágica. Eu lembro que quando estava a iniciar mais a parte do empreendedorismo e quando comecei a interessar por isso, estava muito na moda o Miguel Gonçalves, do Bater Punho. Certo. E cheguei a ouvir, etc. E ele dizia, não, eu fico a trabalhar até às 3, 4 da manhã. Isso para mim é impossível. Ou seja, eu não conseguia fazer esse tipo de ritmo. Ou seja, descobrir também o que é o sucesso para nós e depois importar o ritmo de trabalho. Mas normalmente o que eu faço, ou o que eu digo às pessoas, é tentarem ter uma ambição larga. Às vezes terem do género uma coisa como gostava de comprar um Tesla. Mas uma ambição mais larga. Olha, gostava de alugar um Tesla, no caso. Essa pode ser. Sim, mas imagina, ter uma ambição como gostava de ter a maior empresa de, ou gostava de, ou seja, ter uma ambição grande. Que às vezes o nosso próprio limite é a autossabotagem, é dizer, eu quero ter isto. E depois, como é muito pequena a ambição, acabamos por limitar-nos. E eu vou dando um exemplo prático. Nós, quando começamos a reunir com investidores, um dos nossos problemas era a nossa ambição. Porque eles diziam muitas vezes que é... E o português é um bocado assim, que é do género muito humilde, querem que os outros digam que a gente somos bons e não podemos dizer que nós somos bons. E então nós dizíamos, olha, temos isto, e fazíamos isto. E eles diziam, mas e porquê só aqui? O que é que vocês querem ser? O que é que vocês querem ter? Sei lá, uma casa, uma ambição. E eles diziam, mas porquê é que não querem fazer uma empresa de 1 mil milhão? Porquê é que não querem fazer um unicórnio? Porquê é que não... Ou seja, esta autossabotagem, que isto é pura autossabotagem, é isso. É de certeza que o Pedro não tem a maior ou a segunda maior empresa, pelo menos no Algarve, a maior empresa de marítimo-turística, achando ou investindo para ter um barco ou 2. Ou seja, a ambição acaba por definir a nossa cultura e acaba por definir o que é que vamos fazer. Para os jovens, é definir o que é que eles querem mesmo. Ou seja, o que é o... É muito difícil. Ricardo, e atenção... Neste momento, sim. E atenção uma coisa, nem toda a gente tem que ser obrigada a criar o seu próprio negócio. Toda a gente tem que ser obrigada. Longe disso. Era isso que eu ia dizer. Tanto quando tenho pessoas que trabalham comigo que eu tenho que lhes dizer, ou seja, qual é a tua ambição. Pode ser o melhor especialista de marketing digital do país. Não tem que criar nada. Pode ser o melhor. Para juntar também a este tópico, a Sofia Santos, obrigado antes de mais, enviou-nos aqui a pergunta que é, então, se não quer ser, se eu não quero, imaginemos que a pessoa não quer criar o seu próprio negócio. Então, de que forma é que se pode apresentar no mercado de trabalho? Neste caso, um jovem algarvio, uma jovem algarvia? Sim, olha, as pessoas que eu tenho apanhado, o que tenho dito muito é, não estejam parados. Há muita malta que aproveitou a pandemia para... formar-se? Uns para formarem-se, outros para limparem o catálogo da Netflix de A a Z. E o catálogo da Netflix não traz nenhum valor quando tu estás numa entrevista ou quando tu estás a conversar com alguém. Faz muita diferença quando estás a conversar com alguém saber só mais um bocadinho. Saber só mais um bocadinho. Um livro que seja, uma cultura que seja, só mais um bocadinho. E pode diversificar também, pode ser 90%. Imagina, se eu te disser assim, o que é que fizeste durante a pandemia? Nada. É diferente dizer, olha, estive a aprender sobre isto, estive a aprender sobre aquilo, porque isto dá-me know-how do que é que a pessoa está disposta a investir nela mesma. Porque o sucesso, seja da Sofia, seja de qualquer um, vai sempre depender dele. Não vai depender de mim. Eu posso criar mil e uma oportunidades e ninguém aproveita. O Pedro pode ter um cargo para diretor e não ter uma pessoa para diretor porque as pessoas não querem fazê-lo. Porque o sucesso depende da pessoa. Agora, se a pessoa não está disposta a sequer investir 15 minutos do seu dia a ter uma formação, a ler um livro, a ter um pouco de cultura, ser exposta a um pouco de cultura, é difícil também, do nosso lado, fazer isso. Tanto que há muitas entrevistas que acabam com eu dizer, então, olha, vais pensar ou vais ler e vais formar-te e a gente volta a falar quando os novos estágios profissionais abrirem para perceberem em que ponto é que estás. Porque 6 meses parado, para mim, é muito tempo. Mas apanhei muitas pessoas que a falta de ambição, nelas próprias, não tem que ser uma ambição larga, nelas próprias, é sabotagem, é boicote delas mesmas. Compreendem? Não sei se vocês têm apanhado isso, naturalmente, João e... Eu estava a pensar... Força, vai. Voltando aqui também e juntando a pergunta se é preciso sair do Algarve, tenho o meu exemplo. Para estudantes, não sei se sou o melhor exemplo, porque enquanto estudante acho que fui o
o cliente mais fiel da escola secundária de Albufeira, porque fiz 2 décimos, 3 décimos primeiros e 2 décimos segundos. Então, palmas, isso não quer... Não, isto vai acabar em algum ano, não é? Pronto, exatamente, acabei por não concluir o 12º, isto tem uma história também. Aliás, desculpa interromper, isso é todo um estigma que existe com as pessoas do 11º e do 12º, que é, a pessoa chuma um ano e depois é rotulada de, não sabe, não é bem assim. Exatamente, e isto vai entroncar com a conversa. Porquê? Porque demorei tanto tempo, porque acabei por mudar de área e depois acabei por perceber que não era, quando repetia o 10º por mudar de área, acabei por perceber que não era a área que eu queria. E depois, voltando ao 9º ano, eu sempre quis ser empresário, fruto da educação, e meus pais, e meu avô, que sempre foi empresário, e sempre me disse, nunca queiras saber quanto é que vais ganhar no fim do mês, ou por exemplo, o tempo que passas a trabalhar é tempo que não tens em como pensar em como ganhar dinheiro ou em como criar alguma coisa. Sempre vivi com essa lavagem ao longo da vida. E então, no 9º ano, nos psicotécnicos, sempre fazia-se os psicotécnicos de 9º ano, e eu, na altura, queria ir para a área da economia, para a gestão, só que o psicotécnico dava-me para física, engenharia, mecânica, e o melhor resultado tinha sido para essa área. E então fui induzido um pouco em R e fui para a área científica natural. Entretanto, como também gostava muito de computadores, voltei atrás e fui para a área de informática, acabei por perceber que não era a área de informática e acabei por desmotivar. Pronto, e acabei por fazer essa jornada de secundária e pronto, acabei por desistir da escola e começar a trabalhar. Só que mantive a minha curiosidade de, como o Ricardo dizia, sempre a aprender, e ao longo dos anos sempre fui um autodidata. Obviamente fiz algumas formações. Cheguei a estar na universidade, mas já tinha, foi numa fase da minha vida que não me permitiu continuar, foi só uma pequena experiência. Fiz algumas formações executivas, católica, no ISEG, e isso é importantíssimo, mas mesmo para quem depois se licencia. Ou seja, acabei por aprender muito com os erros, ao longo da história da empresa, aprender por tentativa e erro, mas sempre muito curioso e sempre a querer aprender. Para mim, os livros mudaram a minha vida e fazem parte da minha vida. Livros desde de conhecimento mais técnico a desenvolvimento pessoal. Para mim, isso para mim é o que faz a diferença no sucesso e desenvolvimento pessoal. E a pessoa conhecer-se a si própria e saber o porquê do que é que vai fazer. Antes de ir fazer alguma coisa, é porquê que eu quero fazer isso. O nosso propósito, a nossa razão de existência, aquilo que eu me sinto, a minha paixão de fazer. E depois transformar isso numa profissão ou num trabalho. E depois há outra questão que é muitas vezes a questão da motivação. Muitas vezes as pessoas vão muito pela motivação externa, ou pelas recompensas, pela questão de monetária, ou querem ganhar muito, ou porque estão num trabalho e são pressionadas. Antigamente havia muita a motivação externa, ou por serem castigados, ou por terem um patrão que andasse em cima, ou por recompensas. Isso. E a principal motivação para mim, e isso está mais que estudado, e há um livro espetacular sobre isso, que é de Daniel Pink, a Motivação 3.0, que fala nas três drives de motivação, que é a autonomia, o propósito e a mestria. E andamos todos à procura de ser felizes e de ter qualidade de vida. E como é que somos felizes? É com esses 3 drives de motivação, que é sabermos que estamos a evoluir e ser melhor que ontem, sabermos que podemos fazer parte de algo e criar algo e ter capacidade de decisão de co-criar algo, e sabermos que estamos a contribuir para algo maior, contribuir a uma comunidade, a uma região, um país. Estas dicas que temos estado a falar, para quem se quer apresentar ao mercado de trabalho, também servem para quem está neste momento no mercado à procura de um outro emprego, conforme perguntou o Paulo Matias, a quem também agradecemos a pergunta, como é natural. Sim, sem dúvida. E ter um propósito, acho que concordo plenamente. Para mim o mais importante, enquanto empresário, a única coisa que torna tudo o resto mais fácil e
mais rápido de chegar lá. Enquanto empresário, é a cultura organizacional, missão, visão e valores. Para mim, e garantir a consistência e depois, nos nossos colaboradores, haver um maior alinhamento possível, assim como alguém que não tem que ser empreendedor, que queira ser um grande profissional e o melhor naquilo que faz, para onde for trabalhar, tem que garantir que existe um grande alinhamento, ou que aquela empresa eu vou conseguir atingir os meus objetivos e que sinto que aquela empresa está alinhada com os meus valores pessoais. Pronto. Isso é fundamental. As mais novas eu sinto muito isso, que eles trabalham cada vez mais por um propósito. Dinheiro, tudo mais, é fundamental, mas têm um propósito. E nós lá costumamos muito dizer que se não estás feliz, se não estás bem no que estás a fazer, mesmo que seja connosco, vai procurar algo, não percas tempo. O tempo é a única coisa limitada que tu tens na tua vida, porque o dinheiro vai e volta, a saúde, como vimos, vai e volta, às vezes temos, às vezes não temos, mas o tempo não, o tempo foi. Por isso estão a investir tempo, que seja numa coisa que vos dê um propósito que gostem. E se não há propósito, que tenham disponibilidade para explorar e ver várias coisas, ter vários trabalhos, não estejam parados, ter vários trabalhos para descobrirem o que é que gostam de fazer. Eu também fiz isso, também trabalhei como bom algarvio, também trabalhei na hotelaria, também fiz noites, também fiz recepção, também fiz bagageiro Portanto, há um caminho. Há sempre um caminho, mas cada um faz o seu. Alexandre e João, também podem falar do vosso caminho e talvez inspirarem aqui para que estamos a entrar na fase final aqui do... Sabes que o incrível, e então aproveito agora que também já estava aqui há bastante tempo calado, mas não sem propósito, mais uma vez, que foi, e isto é que eu acho que é determinante muitas das vezes na antecipação do futuro, a formação. E o que eu aproveitei para fazer é beber daquilo que estão a partilhar aqui comigo. Ninguém sabe tudo e nunca é tarde, mas quanto mais cedo tu te aculturares, mais cedo tu consegues não errar pela experiência que os outros denotam, neste caso estão a transmitir. E é de facto interessante a maneira como estamos a ver as coisas aqui, principalmente agora focando também em quem está do outro lado, porque nós podemos falar do que fizemos. E atenção que há pessoas de diferentes idades a ver isto, não são só pessoas que estão a sair da... Nunca é tarde, mas convém que seja cedo, o quanto antes. No sentido em que o Viegas também referiu que passamos pela pandemia, toda a gente sabe, não vou estar a cansar ninguém, mas foi uma altura em que deu para refletir e foi o tempo certo também para se prepararem para o futuro, porque não seria nunca um continuado de dificuldades, de claustrofobia social e etc. Portanto, o problema tinha que ser sanado, está mais ou menos resolvido, e quem conseguiu antecipar esta entrada agora no mercado, nas empresas que tanto procuram por profissionais, não só, mas também altamente capacitados ou motivados, é a hora certa. É a tal e a velhinha questão da sorte. O que é a sorte? São dois conceitos muito simples. A oportunidade e a preparação. Se tu tiveres a oportunidade e não estiveres preparado, não deu. E o mesmo também acontece ao contrário. Portanto, para quem não conseguiu adquirir essa cultura, esse conhecimento, que o faça o quanto antes. É meio caminho andado para ser feliz, porque tu depois podes optar por... E se não tiveres essa formação que é exigida, não só, mas também por estas empresas do Algarve e por estas pessoas que aqui estão, é muito complicado serem admitidos quando a própria estrutura não consegue absorver, não há pena no mercado. Nós precisamos uns dos outros, entendes? Neste momento eu acho que já nem é a riqueza que importa, lá está, e quebrando também o princípio das coisas, do tal sucesso, o que é o sucesso. Hoje em dia é só ser feliz, e se te realizares profissionalmente é o tal meio caminho andado. Não precisas de mais, porque o resto vem, percebes? É uma consequência. E mais do que nunca, dar a crença lá para casa, principalmente aos mais novos, mas não só, de que formação é essencial, pegando naquilo que disseste há bocado em relação à academia, se achares que o teu melhor sítio para ir buscar essa academia é no Porto, vai, mas volta, não é necessário ficares lá, podes se quiseres, mas podes optar se tiveres capacidades para isso. Hoje em dia há opções. Exato. Temos as opções, precisamos é de ser capazes. Seja aqui, seja saindo de cá para o resto do mundo, mas essencialmente ir buscar. Falou e muito bem, não sucedeu essa cultura do doutorismo, como costumam dizer, acabou. Eu trabalho com a maior parte das pessoas que nem sequer formação executiva ou superior têm, mas que têm essa cultura de esforço, de sacrifício, muitas das vezes aprendida à força, que nós podemos evitar e ser só um grauzinho melhor, ok? E é daí que eu acho que vem o futuro, a antecipação do futuro. Somos nós,
são os mais novos realmente a trabalharem no futuro para conseguirem antevê-lo. Eu estou a aprender aqui com o que estou a ouvir. As últimas palavras. Desculpa, sim, claro. Queria só sublinhar uma coisa, que é sublinhar e acrescentar uma coisa, que é, e se estiverem no último ano de um curso qualquer e se virem que não é aquilo que muda, começa do zero e naquilo, porque isso vai determinar. É tóxico, e isso é realmente importante. As pessoas nunca arriscam, estando se calhar tão perto de concluir qualquer coisa, nunca arriscam desistir dela. Exatamente. E isso é um ativo tóxico que vai transitar entre gerações e, provavelmente, entre empresas. E isso é um problema muito grande para as empresas e para as pessoas que trabalham nelas. Porque um ativo tóxico deste, uma pessoa frustrada, sem a felicidade do lado dela, morre cedo, aguentas-te até tarde, mas é um problema. Portanto, evitem isso, definam bem um plano, encontrem-se, conhecimento pessoal, saber os meus limites, os meus objetivos também, sem sacrificar ninguém. Toda uma nova conversa. É, não é? E a partir daqui realmente evoluir. Tens o teu caminho, há espaço. João, as últimas palavras deste debate serão as tuas. Isso não se faz. Extraordinário. Agora, até me vou virar. Não, olha, então vou tentar resumir para ficar melhor lá em casa, para arranjar umas mnemónicas para falarmos um bocadinho, porque eu estava aqui a ouvir e queria complementar, mas são as últimas, vou tentar também resumir. Muito importante, salário e satisfação. Foi uma coisa que o Viegas disse, queremos mais Viegas. E que não é só isso que está a valer, os mais novos, ele estava a dizer que os mais novos pesam isso cada vez mais. Quem não é mais novo, e estávamos a dizer que também nos pode estar a ver, pensem nisso cada vez mais. Ao salário monetário e ao salário de satisfação. É uma expressão que eu ouvi há muito tempo. Sim. E que fui guardando. Outra coisa que é, estávamos a falar, parados, pandemia, Netflix, papar o catálogo A a Z, façam coisas. Façam coisas. Porque fazer traz conhecimento, não há melhor maneira de aprender do que fazer. E depois, numa conversa em ambiente de académico, de entrevista, de troca de empregos, como estávamos a falar com as pessoas que nos estavam a ver, dizer, eu experimentei isto, eu experimentei aquilo. Pode ser uma coisa relacionada com a área profissional que se tem, pode não ser, mas vai trazer networking, tópico de conversa, skills, soft skills, hard skills, alguma coisa se aprende com tudo o que se faz. Até um relógio avariado está certo 2 vezes ao dia. Portanto, vais retirar qualquer coisa daquilo que fizeste, em vez de estar lapado a despachar Netflix. Exato. Pronto. E é difícil, de facto é difícil descobrir o que é que se quer fazer. Mudamos no secundário, eu tenho uma amiga minha e estava a pensar nela a ouvir-te. Porquê? Porque ela, lembro da história dela antes de ouvir a tua, que era, ela começou secundário em ciências, como tu, depois disse, se calhar não é isto que eu quero, foi para humanidades, para a outra ponta do espectro, afinal não é humanidades, voltou para ciências. E hoje é uma investigadora que está a viver fora, investigadora top, super especializada no que faz, feliz da vida pessoalmente, profissionalmente, e está a seguir o percurso dela, depois de ter hesitado nos anos mais estrambólicos da nossa vida, que são a adolescência. Malta, isso passa, está tudo bem, a vida encarrila, ok? Pronto. E uma coisa que se pode fazer, e isso aconteceu no meu curso, e falávamos disso em off, antes de começar, o meu curso, como muitos cursos superiores, quando se quer tirar, não é uma obrigação, também já falámos, são muito latos, porque o objetivo do curso não é ensinar-te a ser preparado para o mercado de trabalho, isso é nosso trabalho de casa, fazer em casa. Mas dão-te uma ferramenta muito lata e depois, eventualmente, abre-te uma área profissional. Pensem como o jogo do quem é quem. Eu não sei se a malta com 18 ainda jogou quem é quem. Descubro, Google it, não sei. Pronto. O que acontece? Temos o tabuleiro das caras abertas no quem é quem, mas afinal não quero os louros. E baixo, afinal não é isto que eu gosto. Não é isto que me dá pica ao final do dia. Afinal também não é as sardas. Baixamos, não queremos sardas. Também não é isto que me faz ficar acordado a noite toda a experimentar. E eventualmente devemos encontrar a cara daquilo que gostamos. E que nos dá pica, e que não vemos as horas a passar. Aquela sensação que toda a gente já teve. Aí é de manhã. Onde é que foi o tempo? Tempo, que é a única coisa que não volta para trás. Ok? E que não volta, ponto. Portanto, usem, experimentem. É muito difícil, sim, mas façam esse exercício de descobrir, através do vosso quem a quem, o que é que querem fazer. Vão baixando as peças que, afinal, depois de experimentar, depois de fazer, não deram pica suficiente para progredir por aí. Até porque quem vê caras depois pode ver emoções, no caso. E corações, claro que sim. E corações também. Também. Uma malta que se casa no trabalho, vai embora, sejam todos felizes. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, João. E obrigado, Pedro. Obrigado também quem assistiu no dispositivo que tenha sido, ou aqui pelo telemóvel, ou no computador, ou num tablet, ou até noutros dispositivos que nós não estamos a imaginar. E pela indicação que tenho agora, o Miguel Frade quer só dizer-nos umas últimas palavras. Antes de nós sairmos aqui, obrigado a todos pelo vosso tempo. Até já. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas para todos vocês.
Muito obrigado a todos. Pedimos desculpa pelo lapso técnico que ocorreu, mas estas coisas, a internet é o que é, ainda não há 5G, portanto, vamos vivendo com estas questões. Agradecemos a todos os parceiros, especialmente à Câmara Municipal de Portimão e à Startup Portimão, pelas fantásticas condições que nos deram para realizarmos este evento cá no Algarve, no coração do Algarve. Agradecemos a todos vocês que estiveram aí, a todos os convidados que deram o seu fantástico contributo para que todos vocês que estão aí em casa percebam de que forma é que podem começar hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Sejam felizes. Muito boa tarde.